O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos mais uma vez neste dia tão importante para todos nós, o dia do Senhor, o domingo. O Papa São João Paulo II, ele escreveu uma carta apostólica com o título de Dies Dominus, que quer dizer Dia do Senhor. Por que o Papa ele escreveu essa carta apostólica? Era até bom que vocês pudessem ler, porque é muito importante para nós termos o bom entendimento do que é o domingo, para nós católicos. Então ele percebeu que no mundo as pessoas já não estavam mais dando o valor devido ao domingo. A importância estava mais nos prazeres, nas alegrias que é proporcionada num dia de feriado. Então, em vez de as pessoas irem para santificar o dia do Senhor com a celebração da Eucaristia, as pessoas estavam indo para a praia, as pessoas estavam indo para os churrascos da vida, para outras situações de pecado. Não que, abrindo parênteses, não que o Papa estivesse dizendo que na praia no domingo seja pecado, né? Ou se divertir seja pecado. Mas é que as pessoas colocaram o divertimento acima do dia tão importante que é o dia do Senhor. Imagina nós colocarmos em segundo lugar o domingo, o dia onde nós celebramos a vitória sobre a morte e sobre o pecado. O dia em que o Senhor reconciliou a humanidade com Ele, cada um de nós, todos nós, porque lá no livro do Gênesis, no paraíso terrestre, infelizmente, o homem se dividiu, deixou Deus de lado, e agora Deus preparou toda uma reconciliação com os profetas, com os juízes, até chegar nele mesmo, né, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio para nos reconciliar. E nós não termos essa consciência e colocarmos as coisas do mundo à frente,
é muita ignorância da nossa parte. Por isso nós precisamos cada vez mais aprofundar a nossa fé. E aí, nessa carta apostólica, tem uma frase lá que São João Paulo II fala que eu acho que é marcante, para mim é marcante. Ele diz que o dia do Senhor, que é o domingo, é o único dia que não vai terminar. Segunda-feira vai terminar, terça, quinta, tudo, sábado vai terminar, tudo vai terminar. No dia que ele vier na sua segunda vinda, e no dia que nós saímos também desse mundo, no dia que ele nos chamar, porque ele nos chama particularmente. Agora mesmo muitas pessoas estão indo ao encontro de Deus para prestar conta dos seus atos. Por que o domingo vai ser o único dia que não vai se acabar? Porque lá no céu é o dia do Senhor. Lá será sempre o dia do Senhor. Todo o resto se separar, desaparecerá. E aí nós nos reunimos com as nossas famílias, nos preparamos, usamos uma roupa mais diferente para vir celebrar o dia do Senhor. Aqui não importa, como eu falei uns dias aí atrás, uma missa numa basílica de São Pedro, em Roma, e uma missa numa capela mais simples que possa existir, lá numa roça, e ali a missa está sendo celebrada, é a mesma missa. É a mesma força, é a mesma celebração, porque é uma única celebração. Então não se avalia a missa por uma basílica e uma capela. Não, a celebração que está sendo feita é única. Estamos todos no Calvário. E Jesus está derramando sangue por todos nós. E aí nós nos reunimos para ouvir o que Deus tem a nos falar. Ele nos alimenta com a sua palavra, o pão da palavra, e Ele nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue. Esses são os dois alimentos que nós precisamos ter neste dia para a nossa caminhada terrestre, rumo à caminhada celeste, rumo ao céu. Porque sem a Eucaristia, sem o sacrifício da missa, meus irmãos, como é que nós vamos suportar as grandes tentações de Satanás? Que infelizmente ele tem uma força muito maior do que a nossa. E nós só o vencemos com Jesus, com o sacrifício da missa. Satanás só não tem mais poder nesse mundo porque toda a missa é celebrada minuto por minuto, segundo por segundo. Olha que mistério grandioso. Por exemplo, essa missa está acontecendo aqui agora. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. Em qualquer parte do mundo, um padre está começando com em nome do Pai. Em qualquer parte do mundo, nesse momento, algum padre está no ato penitencial. Em qualquer parte do mundo, algum padre está no glória. Em qualquer parte do mundo e assim por diante. Um está dizendo, o oremos, porque é uma celebração, é o sacrifício que não é interrompido. Até mesmo na Sexta-feira Santa, que é o único dia que não tem missa, por causa da diferenciação de fuso horário, a missa continua acontecendo. Por exemplo, aqui 3 horas da tarde nós estamos celebrando a Paixão do Senhor, que não é a missa. Lá no Japão já é o outro dia. Então o sacrifício não para. Não, ele só vai parar quando Jesus vier na sua glória. Aí não vai precisar mais de missa, porque aqueles que forem eleitos, os que viverem uma vida santa e forem ao encontro do Senhor, vai para o céu, e no céu não tem sacrifício mais de nosso Senhor.
Esse mistério é grandioso. Por isso que São Paulo, na primeira leitura, ou na segunda leitura, ele está dizendo: quando este ser corruptível, nós, esse corpo nosso aqui, estiver vestido de incorruptibilidade, ou seja, quando nós estivermos no céu, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Como é que a morte foi tragada pela vitória? No dia em que Jesus, lá no Calvário, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele deu o último suspiro. Aí ele morre. Nessa morte, ele mata a morte. Nessa morte, ele acaba com o pecado, destrói o pecado. Com essa morte, Satanás é vencido. Aí quando nós estivermos no céu, porque nós estamos lutando aqui para vencermos, mas não é sozinho, nós não conseguimos vencer sozinho, não. Ninguém pensa que vai conseguir vencer pecado sozinho, não. Tem que ser com Deus. É com Deus, é com a palavra de Deus, é com a Eucaristia. Quando eu falo Eucaristia aqui, é a missa, é pedindo perdão a Deus dos pecados. Não é simplesmente pedir perdão dos pecados como os evangélicos fazem. Perdão, Senhor. Não, é indo lá no confessionário. Senão Jesus não teria instituído o sacramento da confissão. Não haveria necessidade. Como uma pessoa estava dizendo: eu simplesmente caí em pecados gravíssimos. Aí disse: não, eu cheguei lá e pedi perdão a Deus. Eu disse: não. Se você simplesmente pediu perdão a Deus e você já foi para comungar, porque você não pode comungar, quem está em pecado mortal não pode comungar. Se comunga, comete um sacrilégio. Mas eu pedi perdão lá. Eu disse: não. Então, se Deus te deu o perdão naquele momento, não haveria necessidade de ter um confessionário. A Igreja Católica não é um teatro. As coisas estão tudo bem organizadas, mas elas estão organizadas não pelos homens. Não foram os homens que organizaram, foi Deus que organizou. E por Deus ter organizado, é perfeito. Porque se Deus organiza e não é dessa forma, então ele é imperfeito. Então eu tenho que ir em busca de outro Deus. Eu tenho que deixar a Santíssima Trindade de lado e eu tenho que ir em busca do Deus que está acima dessa Santíssima Trindade. Então existe um Deus acima dela, mas graças a Deus, né, não existe. Não existe. E isso quem nos revelou foi a segunda pessoa. A primeira pessoa, o Pai; a segunda pessoa, Jesus Cristo; a terceira pessoa, o Espírito Santo. Ele, quando ele se encarna, ele revela, ele mostra para nós. Mas ele não revela isso sozinho. Ele revela com a ação do Pai e com a ação do Espírito, porque os três não agem sozinhos. As três pessoas, porque é um Deus só, sempre a Santíssima Trindade agindo em tudo. E hoje o que é que Deus está nos ensinando? Além do que Paulo acabou de dizer aqui. Ele está falando que nós precisamos ver e perceber as nossas atitudes. E até mesmo as atitudes do outro. Porque as pessoas que nós convivemos e estamos com elas nos ajudam e elas deveriam nos ajudar e nós deveríamos ajudá-las. Então, quando Deus está aqui falando, né, que o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, vamos dizer, eu observo essa árvore que é o meu irmão.
Mas ao mesmo tempo, o meu irmão, ele olha essa árvore que sou eu. Mas não é simplesmente olhar por olhar para ficar apontando o dedo, é olhar para ajudar. Se teu irmão pecar, Jesus disse o quê? Vai lá ajudar. Porque às vezes a gente julga o outro e para somente no julgamento e acabou. Aí por respeito humano nós não ajudamos, nós não tiramos o irmão do buraco. Então nós temos que tirar o irmão do buraco. Agora, se ele não quer sair, quer continuar do buraco, aí é problema dele. E aí usa-se a caridade na hora de se falar. E aí Jesus, tanto Jesus, porque é Jesus mesmo, como aqui no Antigo Testamento, Deus diz assim: você quer conhecer uma pessoa? É só olhar o que sai da boca dela. Você quer conhecer uma pessoa assim. Mas claro, né, não é logo assim de cara, né? A pessoa fala uma coisa, agora já se conhece. Não. Na convivência diária, nós vamos percebendo pela fala, ela vai se revelando quem ela é. Até mesmo tem pessoas que são dissimuladas. Na frente de um é de um jeito, na frente de outro é de outro jeito. Mas existe aqueles chamados ato falho, né? De repente a pessoa solta algo assim, ó. Está ali guardando, aí solta. É do coração do homem que sai o que é bom e o que é ruim. É ali que você vai ver. E é aí que você vai poder perceber. Por isso eu estou dizendo, isso aqui tem que estar relacionado a pessoas que você conhece. Porque se você não conhece, pode ser que a partir de uma palavra que a pessoa fala, você já esteja dizendo que ela é isso, e às vezes não é isso, mas é na convivência, as pessoas do dia a dia, você vai vendo que vai se falando, e os frutos do dia a dia que essa pessoa vai trazendo, e você vai percebendo quem é ela. E aí eu repito, o que fazer? Tente ajudar. Mas a pessoa não quer ser ajudada. Então, o que é que eu posso fazer mais? Nada. Rezar. Isso é comum nós sacerdotes ouvirmos isso, né? Às vezes os pais, em relação aos seus filhos, quando já estão mais crescidos, já estão ali naquela fase já adulta, e às vezes os pais ficam olhando os seus filhos sempre como se fossem crianças, né? O meu bebê, quando você olha lá, o cara barbudo. A minha criança. E não é criança, já é adulto. Aí vem falar para nós assim, mas padre, a minha filha está vivendo uma vida errada, meu filho está vivendo uma vida errada, está na bebida, está na droga, está no crime. Será que foi culpa minha? Aí eu digo assim, você mandou ele entrar no mundo do crime? Você mandou ele entrar no mundo do vício? Não, padre, eu até ensinei as coisas certas, mas é um dia que eu errei. Não, você não errou. É que ele chegou à fase adulta e agora ele se acha o cara, ela também. Então agora eu não tenho o que fazer mais. Enquanto a pessoa estiver te ouvindo, você pode até falar, mas na hora que seu filho disser para você, eu não quero que a senhora fale, eu não quero mais que o senhor fale, não fale mais, não fale mais, não adianta insistir. Agora o mundo é a vida de oração, é rezar, para que não se perca, para que esse corpo
corruptível, como São Paulo está dizendo, se torne um dia incorruptível, mas vai se tornar incorruptível na eternidade. Isso é na eternidade, se levar uma vida santa aqui. Se não levar, não vai não. Não vai. Eu acho uma tristeza um filho dizer assim: o meu pai é mau, a minha mãe é má. Mas não está falando que é mau por uma dedução, é porque é mau mesmo. Às vezes a gente fica sempre falando dos filhos, mas existem pais aí que são maus também, viu? Tem mães por aí que infernizam a vida dos filhos, numa vida má. Da boca só sai coisa ruim. Mas o que fazer com esse tipo de jararaca, o escorpião? Me desculpe dizer assim, rezar então. E pedir que pelo menos mude antes de morrer. Mude de vida. E aí, pelos atos, pelo que sai da boca, você vai conhecendo. Sabe que tem aquelas pessoas que quando ela chega, em vez de ela agregar, ela desagrega, já chega desagregando, está tudo ali bem e já... De repente você está ali, está tudo correndo bem, está tudo uma maravilha. Quando aquela pessoa chega, desagrega tudo. Até a pessoa está numa liberdade, está todo mundo contente ali, se divertindo. Quando aquela pessoa que desagrega, aquela pessoa má, que só traz frutos ruins, chega, desagrega. A tendência das pessoas é até saírem de perto. Frutos maus. E o que fazer com esse tipo de pessoa? Se ouve de bons conselhos, até aonde quer ouvir. Quando disser que não quer ouvir, então, meu filho, joelho no chão, penitência, oração, clama, como o povo hoje, né? Faz um grande clamor a Deus. Mas é um clamor daqueles mesmo: Senhor, misericórdia, eu estou perdendo o meu esposo, estou perdendo o meu filho, estou perdendo a minha mãe. Para ver se antes da morte a pessoa se converte. Termino agora a homilia perguntando para você. Embora o que eu vou perguntar não é que você tem que ficar se avaliando a partir do que o outro diz, não. Aqui é apenas uma forma de se pensar assim. A pergunta é essa: o que é que as pessoas falam de mim? O que é que elas falam de mim? Às vezes pode ser que a pessoa ela fale de você aquilo que não é real, mas pode ser que seja real. Mas por aí você vai poder avaliar como Deus está pensando de você. Nós não vamos prestar contas a ninguém, a nenhum ser humano. Nós vamos prestar contas a Deus. É sempre bom você chegar aí lá e perguntar. Por exemplo, para terminar mesmo agora, eu como sacerdote, 2 vezes por ano eu procuro o bispo. Uma no início do ano, do semestre, e outra no final do semestre. Então, eu chego lá e falo assim: Senhor bispo, hoje é Dom Vladimir. Dom Vladimir, como é que o senhor está me vendo? E o que as pessoas estão dizendo de mim? Porque as pessoas não vêm no padre, elas vão no bispo. Então é no bispo que eu tenho que perguntar: o que estão falando de mim? Tem alguma coisa, senhor bispo? Tem alguma coisa que o senhor precisa corrigir na minha pessoa?
porque Ele avalia a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.